Aí pessoal, boa tarde. A gente vai completar um pouco a parte dos resistores, tá? Com algumas orientações relacionadas a resistores, né? Então nesse caso aqui a gente tem um exemplo de um resistor, ele é um resistor de chuveiro, né? Tá? Que a gente encontramos muito em resistência de chuveiro, há vários tipos, né? Há vários tipos de resistores, vários tamanhos. Tá tremendo aqui um pouquinho, mas eu acho que vai parar, tá? Então, o que acontece, né? Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tô com problema de falar. A resistência elétrica aqui no caso, nós temos, deixa eu dar uma paradinha. Aí, voltamos pessoal, para ver se eu consegui acertar aqui a gravação do celular, estava mexendo bastante. Então voltamos, aqui é uma resistência de chuveiro, né? Que tem vários tipos, em vários modelos. Ela é basicamente feita de alumínio, material que transmite corrente, né? Corrente elétrica. Tá? Ao estar no chuveiro, o que acontece? Ele praticamente ele recebe as correntes, né? Corrente elétrica, tá certo? Onde passa a água, né? E choca com esses átomos. Tá? Choca com esses átomos, né? E dessa maneira, esse material ele fica basicamente incandescente. Então, basicamente a água fria ela se esquenta automaticamente, né? Porque esse material ele fica praticamente bem vermelho, ou seja, devido a esse encontro, né, da água com esses átomos da corrente elétrica, né, que se chocam, né, provocando um aquecimento, tá? E todo aparelho, todo equipamento, ele tem uma vida útil, tá? Vai chegar um tempo que esse equipamento vai precisar ser trocado, né, gerando algum defeito, porque basicamente a resistência do chuveiro queimou. E essa ação de troca deve ser feita, né, desligando basicamente o interruptor, né, da caixa elétrica, tá, que nós temos, tá, para que não haja choque elétrico, né, as pessoas for abrir o chuveiro, tal, etc, não haja choque. O ideal seria de uma pessoa experiente para poder tirar a resistência, né, e colocá-la novamente, lembrando que é necessário que a água passe primeiro pela resistência para que não possa queimá-la novamente. Então a água precisa passar pela resistência primeiro, de preferência água fria, né, antes de acionar o equipamento novamente para ser ligado, né? Então para não correr o risco de queimar, tá certo? Um pouquinho mais para frente a gente vai entrar em uma parte dos resistores, só que esses daqui são exemplos de resistores, né? Tá? Para quem mexe muito com a parte técnica, tá certo? Por exemplo, técnicos de eletrônica, tal, etc. Eles mexem com circuitos eletrônicos, placa-mãe, placa de celular, placa de computador. Então, geralmente, isso aqui é encontrado lá, né, afixado nas placas. E o tamanho dele é muito pequeno, existem resistores de tamanho de grãozinho de feijão. Então, aqui o que acontece com esses resistores são diferentes, né, do resistor de chuveiro, tá? Nesse caso aqui eles têm basicamente listras coloridas, né, que se chamam símbolos, né, no caso números de códigos de cores, tá? Então cada um deles, tá certo? Essas cores têm um valor mencionado, né? Então cada cor tem um valor diferente, tá? Anota-se pelo símbolo da resistência, tá? Que é a ferradura, tá certo? Aqui 39 ohms, aqui 47 ohms, 33.000 ohms, tá certo? Então, nesse caso aqui especificamente, né? Isso aqui é mais usado para o pessoal que faz curso técnico, entendeu? Aqui a gente está apresentando um título de curiosidade para você saber e conhecer, né, que isso aqui existe dentro de placas eletrônicas, né, esses símbolos, tá? Existem outros símbolos que vêm de fábrica, que basicamente são diferentes, a gente vai fazer um comentário sobre eles. Por exemplo, esse último aqui, basicamente, tá? Ele tem 3 listas laranjas, tá certo?
Então, o primeiro 3 refere-se à primeira lista laranja, o segundo 3, a segunda lista laranja, o terceiro 3 menciona os 3 zeros, e o último, praticamente bem fininho aqui, que parece bem preto, tá? Tem alguns que saem de fábrica dourado, né? Dourado, prateado ou sem nada. Então, no caso o do dourado, tá? Ele tem uma tolerância de erro, né? Porque todos não saem perfeitinhos, né? Pode haver algum problema na máquina que exima algum erro. Então existe uma percentual de erro de aceitação desses materiais, né? Eles não saem perfeitinhos, não duram o tempo todo direitinho, pode existir alguma falha entre eles, algum erro, tá? Então, por exemplo, os dourados com a lista dourada no final, eles têm uma margem de 5% de erro. As prateadas têm 10% de erro. E aquelas que saem sem nenhum risco, nenhuma aqui no último, são as que têm 20%, né, de tolerância, né? Tem de margem de erro ou para cima ou para baixo. Então isso vai variar muito do equipamento, das circunstâncias que ele leva, tipo de aquecimento, tal, etc. Tá? Aqui a gente vai mencionar aqui alguns códigos de cores, tá? Geralmente os técnicos sabem basicamente de cor cada um dos números em relação às cores. Por exemplo, preto é 0, o marrom é 1, tá certo? O 2 aqui eu não consegui colocar, mas é vermelho, tá certo? O 3 aqui é laranja, o 4 é amarelo, o 5 é verde, o 6 é azul, violeta é 7, o branco é 9, tá certo? Tá, aqui eu coloquei alguns de tamanho até maior, mas eles estão na lista ali de cima, tá certo? Então basicamente, tá, o desenho assim que vai mostrar para você, eles só tá repetindo aqui, tá? Laranja 3, amarelo 4, que é o de cima, tá bom? Então isso daqui é mais a título de curiosidade para você saber como os resistores vêm na parte mais técnica, né? Placa-mãe, circuito eletrônico, né? E assim, placa de celular também tem isso daqui, dependendo do tipo do celular também, né? Tá bom? Então, até a próxima.